Olá a todos e bem-vindos a mais um webinar liberal. Hoje com o título muito mais à terça, emprego no Montijo. Vamos falar aqui um pouco do emprego no nosso concelho e de porque é que ele é necessário e as propostas e a visão que nós temos para de facto aumentarmos o nível de emprego no Montijo e trazer emprego para o Montijo. Hoje eu encontro-me com as pessoas do costume. Neste dia não temos convidado especial, como tivemos na semana passada. Temos então o João Pereira, o nosso candidato à Câmara Municipal do Montijo, e o André Ribeiro, o nosso candidato à Assembleia Municipal do Montijo. Pronto, sem mais demoras, vamos então à questão, que é, começamos pelo porquê, não é? Porque acho que faz sentido. Porque é que é importante tratar deste tema do emprego no Montijo? Porque é que é importante trazer emprego para o Montijo? João, não sei se queres começar. Olá, boa noite a todos. Certo. Eu acho que é bastante óbvio, porque é fácil de perceber que atualmente no Montijo as pessoas servem-se da cidade de uma forma mais generalizada como um dormitório, não é? Portanto, os empregos não estão cá. A cidade tem vindo a ser progressivamente ocupada por pessoas que vêm a fugir de preços altos das casas na margem norte, mas adquirem ou instalam-se numa habitação no Montijo, mas os postos de trabalho continuam nessas cidades. E isto é tão mais importante se pensarmos que estas pessoas, ao fazerem este tipo de vida, depois acabam por perpetuar este mesmo estilo de vida noite dentro e mesmo ao fim de semana, o que quer dizer que mesmo em termos de gasto ou de gastar dinheiro com os negócios locais, também não vai acontecer. E, portanto, esta é uma outra vertente, já falámos da parte do turismo, mas esta é uma outra vertente para dinamizar também a cidade e para dinamizar a economia local, que é criar a fixação de postos de trabalho no Montijo, principalmente dentro da cidade do Montijo, criar, de facto, fluxo de pessoas, como havia aqui há muitos anos, com as fábricas que tínhamos cá instaladas, quer da cortiça, quer dos matadores, e que deixou de haver. E quem se lembra dessa altura, há de se lembrar que as pessoas, quando se deslocavam de emprego, casa, faziam percursos na cidade e com isso acabavam por frequentar as lojas e os cafés que havia pelo caminho e gastar dinheiro, e isso é gerador de ainda mais emprego. Por outro lado, também é fácil perceber que o nível de remuneração dos empregos que existem hoje no Montijo são bastante baixos. Aquilo que faz elevar a média de remunerações no Montijo continua a ser as pessoas que têm, de facto, emprego na margem norte do Tejo. E aí ainda há um outro desaproveitamento em relação aqui a um potencial grande que o Montijo tem, que passa pelo tipo de mão de obra que está fixada cá em termos de morada. Porque, tipicamente, estas pessoas são mão de obra bastante especializada e que é bastante procurada em termos de mercado de trabalho. E é realmente pena que não haja nenhuma empresa local a tirar partido disto e a conseguir, de facto, explorar esta grande virtude da população do Montijo. Eu até acrescentava, João, que de facto é pena não haver nenhum interesse de empresa local que faça esse aproveitamento, mas também é pena não haver incentivo a nível municipal, ou, portanto, a nível camarário, nenhum incentivo que fomente as empresas a atrair essa mão de obra, ou até tampouco criar espaços dedicados que promova esse emprego qualificado e esse centro de desenvolvimentos tecnológicos que poderiam muito bem se fixar no Montijo e que não estão a ser feitos. Eu gostava de dizer aqui uma ou duas coisas. A primeira é que hoje acabei de ouvir uma entrevista do nosso Presidente fazendo um balanço do seu mandato
E ele, em determinada altura, diz que no primeiro mandato, portanto, ele já está a concluir o segundo mandato, vai candidatar-se ao terceiro, e diz que no primeiro mandato foi marcado pela recuperação económica, até devido também à saída da Troika. E depois do segundo mandato, disse ele que foi também marcado e está a ser marcado pela maior atração das empresas. Ora, e isto dá-me para rir porque, na verdade, os indicadores que o INE e que o IFP demonstra, quer dizer, é totalmente o contrário, está completamente estagnado o Montijo. Portanto, eu posso dizer, desde 2017, que foi o início deste mandato, que ele teve a maioria absoluta, até, ou seja, de maio de 2017 e depois ainda no período homólogo de 2021, eu estive aqui a ver alguns indicadores, portanto o desemprego situa-se praticamente, o número de pessoas desempregadas, aliás, aqui no Conselho, situa-se praticamente na mesma. Ou seja, o que ele conseguiu criar de atração de empresas, gerando com isto novos empregos, foram 275 empregos, portanto isto é uma estagnação enorme. E depois ainda fui um bocadinho mais curioso e ainda voltei a 2011, em período homólogo também, em maio, portanto, para estarmos aqui a fazer comparações concretas e, neste caso, com alguma seriedade. Curiosamente, o número de desempregados são 2.468. E se recordam, eu disse que em maio de 2021 o número de desempregados era 2.468, portanto, em maio de 2011 o número de desempregados era 2.468, curiosamente, é exatamente o mesmo número. Portanto, isto para dizer, este indicador diz muito, não é? Diz que não se gerou emprego, não se gerou com isto também economia, mais economia, e tão pouco, então, a atração de empresas para o Montijo foi praticamente nulo, não é? Eu posso dizer que o maior empregador aqui no Concelho do Montijo é o Aldi, situa ali na zona industrial de Pau Queimado, eu julgo que saibam onde é que ficam, e que há relativamente pouco tempo anunciou aqui a construção de um novo polo logístico, neste caso aqui no Concelho vizinho, na Moita. Isto para vos dizer e para reforçar e para desconstruir o argumento que o nosso Presidente vai tentando dar a convencer e a fazer com que os montijenses acreditem, que consegue atrair, e o nosso Concelho é muito atrativo a nível de empresas. Portanto, o que é que era expectável de uma empresa que já estava cá consolidada no Montijo, que é o Aldi, que tem ali o armazém logístico no Pau Queimado, o que era expectável era que ele fizesse a expansão, ou que também no mesmo concelho onde operasse, também fizesse essa sua expansão natural, não indo para o Concelho da Moita. Pronto, infelizmente foi para o Concelho da Moita, infelizmente no sentido, não é positivo, mas é no sentido de deixarmos perder esta oportunidade para outro concelho vizinho e não o conseguimos reter. Pronto, isto, mais uma vez, desconstrói tudo o que se tem andado a propagandear e de facto, pronto, o Montijo tem potencial para muito mais, para criar emprego qualificado, para dar continuidade ao emprego que já está fixo aqui no Montijo. Agora, de facto, tem que haver medidas sérias e pessoas carregassem as mangas para tornar o Montijo atrativo e também para trabalhar em parceria com as empresas de forma a que se fixem aqui neste concelho e comecem a operar e a gerar a sua atividade económica aqui a partir deste concelho. João, passo-te a palavra. Sim, eu gostava de acrescentar quanto a isso, que também tive a ver essa entrevista com alguma atenção e, de facto, essa parte chamou-me a atenção. E contraria muitas das conversas que já fomos tendo com alguns empresariais daqui da região, que nos passam uma imagem muito mais alinhada à estagnação e alguma dificuldade de se implementarem ou de se expandirem na zona. Há aqui ainda um outro dado engraçado para se olhar, que tem a ver com alguns concelhos que fazem parte aqui da Península de Setúbal, que têm conseguido, esses sim, fixar alguma indústria e têm conseguido isso através de algumas medidas que são semelhantes àquelas que nós propomos, de facto, como a fixação de um polo universitário, não é? Que foi aquilo que a Almada fez, e que, associado a isso, acabou por fixar também um polo empresarial para empresas de tecnológicas e que lhes trouxe uma grande vantagem em termos de mercado de trabalho. Para além disso, depois há polos industriais que têm sido criados também em vários concelhos da margem sul, como no Seixal, por exemplo, e, portanto, os outros, neste período, não é, têm conseguido vir, de alguma forma, a expandir, se calhar também modestamente, mas têm mostrado algumas evidências dessa expansão.
que não é propriamente aquilo que se observa aqui no Montijo, infelizmente. Então, e o que é que falta fazer aqui no Montijo quanto a isso? Falaste em polos industriais. Para além disso, o que é que se pode fazer para atrair empresas e, consequentemente, emprego aqui para o concelho? Eu acho que temos que realmente fazer algumas das coisas que são medidas tradicionais para a captação de emprego, seja pela via dos impostos, por exemplo, ou seja, reduzir aquilo que é o custo dos impostos para as empresas, para que elas tenham interesse em se fixar no Montijo, para que não sejam tão oneradas como são, por exemplo, em Lisboa. Outra vertente será melhorar realmente também a parte de infraestruturas, e aí o Montijo tem grandes vantagens, porque tem aqui uma rede viária bastante boa e que dá serviço a pontos muito estratégicos, porque conseguimos rapidamente colocar-nos em Espanha, conseguimos ir para o sul, para o norte, em 10 minutos, um quarto de hora estamos em Lisboa. Portanto, em termos de distribuição da rede viária nacional, estamos muito bem posicionados, mas, por exemplo, se formos falar das ligações de Canha e de Pegões aqui ao Montijo, já não é bem esta a realidade. E aí acho que há um trabalho a fazer em relação a melhorar infraestruturas, para podermos ter argumentos também para que haja fixação de empresas, não só nas freguesias que pertencem à cidade do Montijo ou que são contíguas à cidade do Montijo, mas também neste bocado de descontinuidade do território do Montijo, que acaba por ficar isolado se não houver, de facto, um investimento estratégico para criar postos de trabalho, para criar condições para a fixação de empresas. Depois, há um conjunto de medidas que são diferenciadoras dentro daquilo que se vê um pouco aqui em Portugal, mas que na realidade são medidas que também são adotadas por outras cidades, como por exemplo, tornar o Montijo technology friendly. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a própria Câmara ter uma política, ter uma cultura de adoção de tecnologia e de implementação da tecnologia naquilo que é o seu raio de ação, mas também melhorar infraestruturas de maneira a que possibilite ou que dê argumentos, inclusive, para que tecnológicas se venham a fixar cá, ou pelo menos que retire o argumento negativo, ou seja, que não dê argumentos negativos para que não se fixem cá. Ainda outro aspecto que é interessante considerar, e também é um pouco fora daquilo que estamos habituados, mas embora Lisboa esteja a tentar fazer isso de forma embrionária, não está a ter muito sucesso pelas notícias que correm, mas ainda assim, por exemplo, Munique é uma cidade que conseguiu fazer isto, que é tornar a cidade startup friendly. E o startup friendly implica termos medidas concretas, como por exemplo, conseguirmos chegar ao licenciamento zero, termos infraestruturas de excelência, termos capacidade e as infraestruturas em termos de imóveis para que as empresas se fixem rapidamente. Ou seja, uma startup é uma empresa que quer começar imediatamente a laborar. Portanto, não é uma empresa tradicional, que tem um ciclo grande em termos de mudança. São empresas muito ágeis e que, quando se querem fixar, eles querem se fixar num dia e começar a trabalhar no outro. E tem que haver condições para isso. E a realidade é que, aqui no Montijo, nós temos, lá está, voltando aqui aos argumentos iniciais, nós temos argumentos muito válidos para a fixação de startups no Montijo, porque grande parte da população que vive no Montijo está ligada à parte tecnológica. E isto é uma dificuldade, por exemplo, já em Lisboa, ou até mesmo fora de Lisboa, é uma dificuldade conseguir encontrar pessoas para recrutar para este tipo de empresas. Ora, se o posto de trabalho estiver ao lado da habitação, este é um argumento bastante forte para fazer o recrutamento de pessoas que estão estabelecidas aqui no Montijo. Pois, realmente, o problema dos licenciamentos no Montijo é um problema sabido, não é? Que causa muito atrito e que não é um processo. Certo. Agora, a tocar nesse assunto, nós temos aqui uma pergunta do Luís Neves, que é: a oferta formativa da escola não deveria de ser mais adequada a uma formação de maior valor acrescentado e não apenas a função básica da economia? Nós temos aqui, isto se calhar até toca na nossa medida de atrair e fixar um polo de ensino superior no concelho, não sei.
Sim, exatamente. Mas não só, eu aqui percebo que não estamos a falar só do ensino superior, estamos a falar também depois da articulação com aquilo que são as ofertas das escolas secundárias, por exemplo, e mesmo a escola profissional, e articular aquilo que é a oferta dessas instituições para formarem pessoas que estejam vocacionadas para este tipo de atividade. E sim, claro que isso também é uma das coisas que terá que ser trabalhada, é realmente orientar aquilo que é a oferta formativa aqui no Conselho para que os próprios alunos que se formam aqui no Conselho sejam eles e tenham eles acesso privilegiado a esses postos de trabalho que tipicamente são melhor remunerados que a média. E também deixa-me acrescentar, João, fruto também das visitas que nós temos vindo a fazer pelas empresas do Conselho, e também não só captar ou fixar esses empregos, ou ter a oportunidade de agarrar esses empregos, mas também dar continuidade a negócios como a floricultura, que não existe oferta formativa que incida na continuação da floricultura. Isto quer dizer que uma pessoa que não tenha conhecimentos de floricultura não pode abrir uma atividade ou um negócio de flores porque não existe oferta formativa. Portanto, tem que ser mesmo alguém tenha nascido do ramo para dar continuidade ou para gerar um negócio dessa natureza. Isto para dizer que não existe mesmo uma oferta formativa nessa área e que faria todo o sentido existir no Montijo. Ainda por cima, como nós nos designamos como capital da flor e, portanto, mais uma vez, tornando o nome e dando seriedade ao nome como nós nos designamos, capital da flor, eu acho que faria todo o sentido haver uma oferta formativa nessa área e nós certamente que vamos dar continuidade à floricultura e aqui na parte da oferta formativa, portanto, fazendo tudo o que esteja ao nosso alcance para criar essas disciplinas e para criar, eventualmente, até esses cursos que deem continuidade à floricultura aqui no Concelho do Montijo. Exatamente, isso, como disseste, vem ao encontro de uma das conversas que tivemos, nas conversas que temos vindo a ter, e a floricultura tem de facto essa particularidade e inclusive é um problema a nível nacional, não é só a nível local, mas sendo o Montijo a capital da flor, faria todo o sentido, de facto, haver aqui uma área de formação que pudesse alimentar essa necessidade. Por outro lado, mesmo a nível da suinicultura, não é? Tal também como pudemos ouvir quando visitámos a FAP, a suinicultura também tem o mesmo desafio, que é não tem mão de obra formada, não tem especialistas na área da criação de suínos. E também podemos perceber e constatar que, infelizmente, perdemos a oportunidade de fixar aqui um centro tecnológico dedicado à investigação nessa área e que o mesmo depois acabou por se instalar em Santarém, junto à Escola de Agronomia de Santarém. Mas sim, lá está, a formação não se pode dissociar a formação de um plano de ataque para a instalação de empresas e a atração de emprego qualificado. Sim, eu acho que os assuntos devem ser estudados profundamente e com conhecimento, e eu julgo que nessa parte nós estamos a fazer um bom trabalho, pelo menos para tomar, estarmos conscientes, aliás, que o que é que nós poderemos fazer aqui pelo Conselho e de facto trabalhar depois com alguma seriedade essas medidas todas que são precisas. E disseste aí que o Centro Tecnológico de Investigação não se fixou aqui no Montijo. Foi uma boa oportunidade, foi perdida, mas parece que não houve muita vontade com que esse centro se fixasse aqui, e isto para dizer que nós estamos convictos e com bastante vontade de trabalhar aqui para o Montijo e de atrair efetivamente e à séria empresas e centros de desenvolvimento tecnológico aqui para o Montijo. Muito bem. Agora temos aqui outro comentário, que é a transformação de algumas zonas degradadas da cidade em hubs tecnológicos, como vem sendo feito em Lisboa ou no Porto. Será que vale a pena revermos o PDM para
para atrair mais empresas, a rever talvez espaços de coworking. Não sei qual de vocês é que quer comentar esta situação. Vale a pena rever o PDM, até porque a revisão do PDM está bastante atrasada, segundo consta, não é? Portanto, sim, aqui ter como objetivo realmente renovar espaços que estão degradados e que estão ao abandono dentro da cidade, essa é uma das medidas centrais das nossas propostas e, inclusive, está bastante explícito no nosso manifesto. Para nós faz todo o sentido, porque ao fazer isso, criamos emprego de proximidade e será, de facto, uma estratégia para dinamizar fortemente a cidade. Eu compreendo que há necessidade de ter habitação social e ter casas a custos controlados. Agora, o que eu não compreendo é a necessidade ou o interesse de canibalizar o potencial que o Montijo tem, dado haver estas oportunidades fruto da inação e do abandono que tem sofrido, com esse tipo de medidas. Seria muito mais proveitoso, realmente, tirar partido destes buracos na malha urbana do Montijo e criar aqui condições para a instalação de empresas nessas áreas. Porque, enfim, basta fazer um bocadinho de esforço e pensar que trazer um centro de escritórios para o meio do Montijo, ou 2 ou 3, o que vai fazer não é só criar os postos de trabalho diretos da instalação das empresas nesses escritórios, é criar todos os postos de trabalho associados a todos os serviços de apoio que se vão instalar à volta desses escritórios. Não é? Porque as pessoas que ali se encontram vão ter que almoçar, vão ter que fazer as suas compras, vão aproveitar alguns momentos. Se puderem ir a pé ou de bicicleta para o trabalho, vão certamente aproveitar o percurso para ver algumas necessidades, para conseguirem fazer compras, para fazer face a algumas necessidades, quer de vestuário, quer de outras coisas. E, portanto, toda esta animação, em termos de desenvolvimento local e em termos de comércio local, estrategicamente, quer dizer, não vejo nada melhor, não é? João, e eu até diria, nós até temos um bom exemplo no Montijo, não é? A Câmara Municipal, até uma empresa, podemos aqui considerar uma empresa que emprega praticamente 1000 funcionários, mas neste caso é a única que gera ou que cria tantos empregos no centro do Montijo. E vamos um dia durante a semana ao centro do Montijo à hora do almoço e a própria Câmara consegue gerar essa atividade e viver, e que as pessoas, neste caso, que trabalham na Câmara e nos serviços camarários, geram ali toda a volta. Agora, mas pronto, infelizmente é a única empresa, vamos designá-la como empresa, que cria tantos postos de trabalho e que dispõe tantos postos de trabalho no centro da história, no centro da cidade. Agora vamos imaginar, quer dizer, ter ali 2 ou 3 centros tecnológicos, neste caso, ou centros empresariais, aquilo que queiramos designar, fixados ali no centro do Montijo, aproveitando esses espaços que estão ao abandono. Portanto, nós podemos aqui também imaginar essa atividade que o Montijo usufruía e também a atividade económica toda adjacente que seria criada, quer dizer, fruto desses empregos e da fixação dessas empresas. É verdade, e agora que dizes isso, eu até punha aqui o desafio a quem nos está a ouvir de tentarem visualizar isto. Se nós tentarmos perceber onde é que há acumulação de comércio local a funcionar hoje em dia na cidade, vamos começar a perceber que, de facto, é ali à volta do edifício da Câmara e do SEMAS, é ao pé do Tribunal, é ao pé do hospital, portanto, é em sítios, principalmente nestes sítios, não falando depois na parte mais periférica da cidade, mas é principalmente nestes sítios onde efetivamente vemos maior atividade do comércio local, é ao pé das escolas. Portanto, são de facto centros de agregação de pessoas, são centros para onde as pessoas convergem e de onde as pessoas depois partem, e isso faz com que as ruas sejam muito mais movimentadas e que o comércio que ali se consegue fixar seja muito mais animado. Por acaso é muito interessante e acho que é uma imagem bastante clara daquilo que é a dinâmica do Montijo durante as horas de expediente.
Yeah. Depois, para além disto, o que se vê efetivamente é nos bairros mais periféricos, onde há habitação e onde há pessoas, se calhar, com outra condição económica, tens aí alguns cafés e alguns serviços que se foram instalando, mas que ainda assim não têm a dinâmica, não têm a atividade, ou não têm a quantidade também que encontramos nestas zonas que acabei de referir. Sim, verdade. E tocando no assunto do centro histórico, nós temos uma medida que é a isenção de taxas de impostos municipais em zonas específicas para o comércio local. De que modo é que isto, qual é o impacto desta medida no emprego e já agora, qual o porquê desta medida e quais as consequências esperadas dela? Certo. Bom, a ideia é, de facto, dentro daquilo que são as possibilidades do Executivo, de criar incentivo para que as empresas se fixem nas zonas que atualmente estão degradadas e que podiam ser o ex-libris da cidade de Montijo. Desde ali do café da Praça da República, subindo até cá acima ao Cineteatro Joaquim de Almeida, toda essa rua já em tempos foi uma rua animada, era a baixa do Montijo, e atualmente é penoso passar lá, porque a mim faz-me lembrar Sevilha, logo a seguir à Expo de Sevilha, em que estava completamente de volta ao abandono e só se via prédios completamente abandonados e a cair de podres. E tenho essa sensação quando ali passo. E, de facto, creio que é a autarquia que tem que arranjar argumentos para que as empresas voltem a animar aquela zona. E aqui o mecanismo possível é realmente dar condições em termos de financeiros, não é? Ou em termos de impostos ou da redução destes, para que as pessoas ou as empresas tenham condições de arriscar, sendo que o risco fica mais reduzido porque os custos, pelo menos os custos de instalação e alguns custos recorrentes, acabam por ser anulados durante pelo menos os 4 anos de mandato. Deixa-me só dizer que estas medidas, quer dizer, embora tenham aqui o potencial de funcionarem por si só, mas aqui a nossa visão é uma visão agregada, portanto tem tudo um fio condutor e neste caso há bocado quando estivemos aqui a dar o exemplo da criação e da fixação de centros tecnológicos e de outro tipo de empresas no centro do Montijo, aproveitando também eventualmente alguns edifícios degradados, isto gerava também atividade e essa atividade consequentemente iria também gerar potenciais clientes e iria esse comércio local. E depois também existem medidas também na reabilitação das infraestruturas do centro histórico que também estão elencadas. Portanto, isto para dizer que tem tudo um fio condutor, não são medidas soltas, são medidas pensadas, bastante estruturadas e que a cidade depois obtenha os proveitos e o que nós ambicionamos para a cidade é que se torne depois uma cidade realmente atrativa. Mas isto só para dizer e para dar aqui um toque final ao argumento do João, que pronto, todas as nossas medidas efetivamente estão pensadas e elencadas e bastante fundamentadas para ir ao encontro do nosso objetivo, que é tornar o Montijo efetivamente atrativo. Depois, já agora... não sei se, João, se tens alguma coisa a acrescentar. Sim, já agora queria ligar isto também com uma outra área que para nós também tem alguma relevância e que já tivemos a oportunidade de falar sobre ela, que é com a parte do turismo, porque temos também aqui propostas, e já falámos delas, para dinamizar o turismo, que não é só a fixação de hotéis. Nós temos propostas concretas, quer com a Feira Popular do Montijo, quer com as piscinas recreativas de ondas, que são também uma forma de criar postos de trabalho, ao fim e ao cabo. Ou seja, ao criar estas duas infraestruturas e ao incentivar que elas depois cresçam, estamos, de facto, a criar postos de trabalho e a trazer empresas destas áreas para investir e para se fixarem cá. Também, uma outra medida que temos prevista, que liga com isto do turismo, mas que também é uma medida de empregabilidade, que é o food court, não é? Que é um espaço onde
A ideia é trazer restaurantes que representem as várias culinárias do mundo, criando assim um espaço único aqui na região, onde as pessoas podem ir conhecer realidades e sabores diferentes, baseados em regiões diferentes do mundo. Sim, só fim ao cabo, era o que eu gostaria de fazer num final de dia de trabalho, era sair do meu emprego e ir então experimentar comida mexicana ou grega aqui no Montijo, ou outro tipo de cozinha, e efetivamente isso é uma cidade onde uma pessoa se sente bem e onde uma pessoa quer viver e onde uma pessoa quer voltar no dia a seguir. Portanto, isto para dizer e para dar a ideia às pessoas que realmente o Montijo precisa de atividades que façam com que a pessoa volte no dia a seguir e que desfrute do rio, desfrute das infraestruturas criadas para o efeito, que infelizmente neste momento não tem infraestruturas que sejam atrativas a esse ponto, e pronto, isto para dizer que realmente é essa a cidade que eu quero e que nós queremos, e daí as nossas propostas estarem elaboradas nesse sentido e bastante, a volta a repetir, bastante fundamentadas para esse efeito e todas elencadas. Portanto, eu até vou aqui dar o exemplo também da Feira Popular, que é uma proposta nossa, de bandeira, eu até poderia dizer que bandeira, porque é uma proposta âncora que iria aqui também atrair bastante as pessoas, eventualmente também o público-alvo que nós temos e queremos chegar até ele, que são todos os moradores, os habitantes na margem norte, na área metropolitana de Lisboa. Portanto, estamos aqui, perspectivamos que sejam 1,2 milhões de moradores, portanto, potenciais clientes do Montijo, a virem usufruir dessa infraestrutura. Isto para dizer e para reforçar que todas estas medidas, mais uma vez, estão elencadas e que faz todo o sentido implementar no Montijo e para tornar mesmo o Montijo uma cidade onde toda a gente gosta de viver e toda a gente gosta de usufruir e toda a gente gosta de voltar. Já agora, gostava também Gostava também de fazer aqui a ligação entre toda esta parte relacionada com atividades lúdicas, também com a parte da startup, porque pela gênese as startups também têm aqui uma proximidade grande com o fator lúdico, porque uma das estratégias das startups é criar um ambiente fun e é instalarem-se num sítio onde as pessoas se sintam de facto bem. E há aqui também uma outra medida que eu acho que é importante a gente referir, que também é estratégica nesta questão de atrair as tecnológicas aqui para o Montijo, porque muitas das tecnológicas de grande dimensão e de média dimensão que estão instaladas em Lisboa, muitas delas estão instaladas no Parque das Nações. E uma das medidas que nós propomos, que não é responsabilidade da Câmara, mas que nós propomos perseguir para conseguirmos vir a implementar, é de facto criar uma ligação entre o Montijo e a Expo por via fluvial. Em termos de argumento para trazer estes postos de trabalho para cá, para trazer a extensão destas empresas para o Montijo e não para outros concelhos limítrofes de Lisboa, isto é um argumento de peso, porque ficamos ligados a esta parte de Lisboa diretamente em apenas cerca de 15 minutos. E isto é um argumento de peso, não é? Porque qualquer empresa que consiga ligar 2 pontos, portanto, um centro de competências, por exemplo, e a sua sede, em 15 minutos por transportes públicos, isto é um argumento bom, porque vale dinheiro, não é? Portanto, se pensarmos a nível de planos de continuidade de atividade que possam ser desenhados para que haja, em caso de algum incidente, haja de facto a transferência dos recursos de um ponto para o outro, isto é crítico, porque o tempo de chegada ao ponto de retoma de trabalho conta e muitas vezes tem impactos em termos de cláusulas penalizadoras de contratos que possam ter com prestação de serviços que tenham com outros clientes. Muito bem, faz todo sentido. Dito isto, não sei se há mais algum tópico que querem pegar, André,
Ou se fechamos isto por Não, hoje, já vamos eu com outra edição do sim, Minuto. pronto, gostava só aqui de reforçar que sim, todas estas medidas que nós falamos geram emprego, geram economia, geram atividade no Montijo, tornam a cidade mais atrativa e mais interessante para a malta se fixar e viver a cidade. No entanto, com isto, gostava. Bem, está aqui uma pergunta, mas eu antes da pergunta, Vítor, se calhar fazíamos a pergunta, eu depois só queria aqui dar duas notas finais e como o nome indica, era só mesmo duas notas finais. Mas o Mário Muito bem, muito Trinca. bem. Sim, passamos já para a pergunta do Mário. Boa noite, peço desculpa se agora um tempo que entretanto já foi referido. Para além de polos tecnológicos, qual é a nossa apreciação a espaços colaborativos para coworking? Não necessariamente para índole tecnológica. João, queres tomar este tema? Nós, de facto, tocámos neste tema, mas não aprofundámos muito. Certo, posso tocar. A parte dos espaços de coworking para nós faz todo sentido. Obviamente que a dinamização destes espaços associados à Câmara é só se não encontrarmos parceiros para fazer a promoção, que sejam privados e que façam eles próprios o investimento. E a área de atuação dentro destes espaços de coworking não terá obrigatoriamente que ser de índole tecnológica. Qualquer tipo de trabalho que se adapte a este formato, para nós será válido. Agora, obviamente que da mesma forma que não queremos condicionar, também não queremos impor, não é? Portanto, não faz sentido, não sei se o Mário queria também ir neste sentido, mas não faz sentido estar a obrigar que os determinados espaços de coworking seja dedicado a qualquer coisa. A mim, pessoalmente, faz-me sentido deixar surgir os espaços de coworking diante da necessidade que o mercado vá tendo. Não é? Portanto, se houver necessidade para setores ligados, sei lá, à área financeira, de seguros, de advocacia, o que for, tudo bem. Acho excelente que se dinamizem este tipo de espaços e que se permita, quer a pessoas que estão deslocadas do seu trabalho, quer até pequenos empresários que querem reduzir custos e, portanto, não querem ter um escritório aberto, que se instalem que procurem se instalem neste tipo de espaço. Na vertente tecnológica é a mesma coisa, não é? Porque, digamos que também é, se calhar, aquela que hoje em dia, e em altura de pandemia ainda mais, acaba por pedir este tipo de solução. Muito bem. André, queres então adicionar qualquer coisa? Não, era só dar duas notas finais. Eu julgo que sim, que já terminamos aqui o nosso webinar por hoje. Gostava, no entanto, de dar só duas notas finais. A primeira era aqui evidenciar congratular aqui o engenheiro João Bastos e o engenheiro Nuno Correia de nos terem recebido aqui na associação, na Federação Portuguesa da Associação dos Suinicultores. Foi uma conversa muito interessante. Ficámos, neste caso, fiquei aqui um bocadinho preocupado com a burocracia que mais uma vez nos assola e condiciona aqui o desenvolvimento destas atividades económicas, mas contudo gostei da frescura e do dinamismo que estes dois jovens, que posso-os considerar jovens, que estão a levar o setor para a frente, e aqui é um bom exemplo disso o Centro de Investigação e Tecnológico, neste caso com o intuito até daqui de provar, de provar ou testar novos conceitos na prática da produção animal, vai ser implementado em Santarém. No entanto, é no país e, portanto, tenho que os agradecer por isso e por esse trabalho efetuado. A segunda nota era relativamente aqui à nossa caminhada liberal que nós fizemos no passado sábado. Infelizmente, apanhámos muito lixo, mais uma vez. Foram por volta de 27 sacos de 30 litros que recolhemos ao longo daqueles 3 km de ciclovia. É triste para mim verificar que, quando se faz a manutenção àqueles espaços verdes, não se promova primeiro a recolha do lixo, ou seja, promove-se logo o corte da relva e, portanto, triturando aquele lixo todo e ficando ali depositado. Portanto, aquilo é uma compostagem que se faz, mas não é uma compostagem com matéria orgânica, é matéria de plástico, mesmo resíduos que se demoram tempo a degradar.
e é muito triste ver isso, mas, no entanto, julgo que nós cumprimos a nossa missão, que foi tornar o Montijo mais limpo nessa manhã e um passeio agradável, e gostava de dar nota disso e, pronto, e mostrar aqui o meu descontentamento à prática que vem sendo recorrente nos trabalhadores da higiene urbana, que é promoverem logo o corte das ervas, em vez de promoverem primeiro a recolha do lixo e só depois, após a recolha do lixo, o corte das ervas. Mas pronto, nós contribuímos para que para aquele bocadinho de troço da ciclovia se mantenha limpo. E era só isso, Vítor. Eu agradeço e pronto, e convido todas as pessoas a acompanharem as nossas redes sociais, a fazerem gosto, a darem-nos a conhecer aos vossos amigos. E pronto, com isto termino. Até para a semana. Passo a palavra a Vítor ou ao João. Já agora mencionar o nosso Café Liberal, todas as quintas-feiras, às 18h30, no Café da Praça. Se quiserem aparecer, nós teremos todo o prazer em falar convosco e em ouvir-vos. Se quiserem participar na construção ou nas ideias das nossas propostas, ou simplesmente conhecer os nossos candidatos, o André e o João estarão lá todas as quintas-feiras, às 18h30, no Café da Praça. João, queres fechar isto? Sim, quero agradecer a todas as pessoas que nos estiveram aqui a acompanhar e quero agradecer também a todas as outras que ainda vão ver esta gravação e quero efetivamente desafiá-las a saírem do sofá, seja para virem falar connosco e para nos acompanharem nas várias iniciativas que vamos fazendo, seja também para manifestar o vosso apoio das várias maneiras possíveis, fazendo gosto na página, fazendo gosto e partilha daquilo que vamos publicando, porque efetivamente precisamos de chegar a mais gente e passar esta palavra a muito mais gente, porque este tema que acabamos de abordar não é simples de tratar e nem toda a gente consegue efetivamente levar à frente, ou levar em frente aquilo que são as propostas necessárias para criar emprego qualificado no Montijo. E acho que isso é possível de ver, porque em 46 anos de governação após o 25 de Abril, em termos de progressão neste tópico, o Montijo não creio que tenha progredido propriamente. Portanto, ajudem-nos a chegar a mais gente para que possamos fazer a diferença para o nosso concelho. Muito bem, ficamos assim. Então, até à próxima. Até ao Café Liberal, a quem nos puder acompanhar. E um resto de boa noite. Obrigado. E apareçam no café. Obrigado. Ficamos à vossa espera.